Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Salmo 119:5. Você sabia que uma pesquisa comprovou que a leitura diária da Bíblia, ela funciona como um fator de proteção para o uso de álcool, drogas, bem como diversos tipos de comportamentos de risco? A comprovação científica dessa boa notícia é de um estudo realizado pela Center for Bíblia, CBE, apresentado na Universidade de Tel Aviv, Israel, em 2009. No relatório da pesquisa, os pesquisadores descobriram que a familiaridade e o contato com a Bíblia fornece um nível de proteção contra a tentação e está relacionado com menos envolvimento em comportamentos de risco, como pornografia e pensamentos destrutivos. Além disso, a Bíblia, o meio mais eficaz, indicado, forte e consistente, de menor risco de envolvimento em comportamentos de risco, isso é amplamente independente de outros aspectos da espiritualidade. Acrescentam também que a leitura da Bíblia, realizada 1 ou 2 vezes por semana, podendo ser até mesmo aquela realizada no culto, quando o pregador diz: abra sua Bíblia e leia comigo, tem um efeito quase insignificante. A leitura da Bíblia 3 vezes por semana trouxe um leve reflexo na vida do leitor, mas a verdadeira descoberta se mostrou quando podemos ler a Bíblia 4 vezes por semana. O estudo descobriu que as pessoas que se envolvem com a leitura das Escrituras, lendo ou ouvindo, 4 ou mais vezes por semana, têm muito menos probabilidade de se envolver nos comportamentos mundanos e pecaminosos. Veja 10 impactos relacionados na pesquisa. 1. Sentimento de solidão cai 30%. 2. Problemas com a raiva caem 32%. 3. Amarguras em relacionamentos, casamentos, filhos, amigos, etc. caem 40%. 4. 57 menos chance de problemas com álcool. 5. A ação de compartilhar a fé aumenta 200%. 6. Aumento no discipulado 230%. 7. Sentimento de estagnação espiritual caiu 60%. 8. 61% menos chance de se envolver com pornografia. 9. 68% menos chance de sexo fora do casamento. 10. 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Portanto, a conclusão do estudo é que sim, ou seja, a familiaridade e o contato com a Bíblia realmente é um fator de proteção. Indicam que o envolvimento com a palavra de Deus é um aspecto importante da espiritualidade em si, e não é simplesmente um marcador de religiosidade ou espiritualidade. Ler ou ouvir a Bíblia, ela fornece uma medida de proteção contra as tentações de comportamentos mundanos e fortalece a nossa fé em Deus. E agora eu vou deixar aqui alguns versículos sobre a palavra de Deus e o meu testemunho de que realmente a palavra de Deus me transformou e está transformando a minha mente a cada dia. Então, o meu testemunho é que a palavra de Deus, irmão, é como se fosse comida. É como se fosse, não, ela é comida.
Assim como você come, se alimenta, você precisa almoçar, jantar, tomar café, assim é a palavra de Deus. Ela é o seu pão. O pão que você não pode deixar de comer de manhã é a palavra de Deus. A primeira coisa, irmão, que você precisa fazer é dar o seu melhor tempo para Deus. É ler a palavra de Deus. Quer dizer, você não está fazendo isso para Deus. Você está fazendo para si mesmo. Se você fizer isso, irmão, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida todos os dias, você vai ver uma transformação tão poderosa na sua vida, começando dentro da sua casa. Assim eu vi dentro da minha casa. Minha relação com a minha filha, que era de conflito, hoje em dia é só paz, harmonia no trabalho. Irmão, você precisa experimentar. A palavra de Deus é o que há de mais poderoso no universo. Nunca esqueça disso. Então, vou deixar uns versículos bíblicos para você meditar. Toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso foi o que Jesus respondeu a Satanás quando ele estava tentando Jesus no deserto, nos 40 dias de jejum. O diabo chegou para ele, tentando ele, e ele respondeu com base na palavra de Deus. E assim nós também podemos fazer, irmão. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, meditar nela e guardá-la na nossa mente, no nosso coração. Porque é a verdade da palavra de Deus que vai nos dar condições de vencermos as batalhas com o maligno. Principalmente aquelas batalhas na nossa mente. Porque o diabo, ele age na nossa mente, né? Ele vem com aqueles sentimentos ruins na nossa cabeça, na nossa mente. É o espírito maligno ali, que está ali soprando na nossa mente, né? Para a gente não acreditar no Evangelho, para a gente não acreditar em Jesus e para fazer com que a gente peque contra Deus. Então, quando vier essas tentações, quando nós tivermos a palavra de Deus guardada dentro do nosso coração, nós vamos nos lembrar e nós vamos repreender esse maligno, citar um versículo bíblico, e então o diabo vai ter que sair correndo, irmão. Ele vai ter que sair correndo de qualquer jeito. Essa é a nossa maior arma. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Irmão, a palavra de Deus é a verdade. Não há outra verdade. Por isso que você precisa ser santificado na palavra de Deus e dar morada à palavra de Deus no seu coração. Não só na sua mente. Porque há muitas pessoas religiosas que sabem a Bíblia toda. Toda eu não diria, mas muitos versículos. Mas é da boca para fora, irmão. Você precisa guardar a palavra de Deus no coração e colocar ela em prática na sua vida. Não é só aprender e guardar os versículos, mas colocá-la em prática. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Salmo 119, 8, 9. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele se refugia. Provérbios 35. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Jeremias 23, 29. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago 1, 22. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1:8. Irmão, olha uma promessa, que promessa maravilhosa da palavra de Deus. Aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, ele tem os seus caminhos prosperados. Ou seja, você vai prosperar em todos os sentidos. Aqui a prosperidade não é financeira,
né? Porque muita gente hoje em dia está buscando Deus, achando que Deus vai prosperar financeiramente. Isso aí não é verdade. Deus se alegra com a prosperidade dos justos. É a prosperidade em todos os sentidos. É financeira? É, mas essa não é a prosperidade maior. A prosperidade maior que Deus nos dá é a prosperidade do mundo espiritual. É quando a gente busca as coisas do alto. Deus, ele se alegra. E aí, quando você busca o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas, o resto vem. Deus, ele vai nos abençoando. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel em tudo o que faz. Salmos 33, 4. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15, 16. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119, 9. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 48. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Salmos 18, 30. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Irmão, você tem que ter entendimento que hoje nós somos pessoas privilegiadas e mais que abençoadas, porque hoje nós temos a Bíblia no celular. Aonde nós estivermos, nós podemos ler a Bíblia. E você precisa saber que muitos santos foram queimados como porcos quando levavam o Evangelho do Senhor, quando tentavam proclamar a palavra do Senhor. Quantas vidas foram ceifadas? Quantos santos foram mortos? Quantas vidas foram crucificadas? E hoje nós temos a Bíblia na palma da nossa mão e não lemos a palavra do Senhor. E você precisa entender, irmão, que os mandamentos do Senhor é para a nossa proteção. Deus nos ama tanto, irmão, que deixou os ensinamentos para a gente. Porque Ele sabe, irmão. Ele sabe porque Ele é nosso Pai. Ele nos ama. Ele quer nos salvar. Ele sabe que cada vez que a gente descumpre o mandamento da lei de Deus, isso vai ter consequência no mundo espiritual, irmão, porque o mundo espiritual, ele existe. Nós somos corpo, alma e espírito. O espírito um dia vai voltar para Deus. O corpo volta para o pó. E a alma, dependendo do que você escolher aqui, dependendo das suas escolhas e de quem você quer servir, se você quer servir a Deus ou ao maligno, a alma vai para o inferno. Então, irmão, você precisa, irmão, ter essa consciência que hoje você pode ler a Bíblia em qualquer lugar que você estiver e que é uma proteção de Deus para a nossa vida porque Ele nos ama. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. A Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, ela é a palavra da vida. Você, quando a gente está no mundo, a gente é uma alma morta. Eu era uma alma morta. Você é uma alma morta. Uma alma morta, ela não escuta, ela não vê, ela não enxerga, né? As pessoas chegam pra gente, falam do Evangelho e entram por um ouvido e saem pelo outro. Porque a gente é um cego. A gente espiritualmente, a gente está morto. Por isso que a gente não escuta, não vê. Então, é a palavra de Deus que dá a vida. Eu vim ter realmente uma vida quando eu comecei a ler a Bíblia, entende? Então, por isso que nós precisamos nos alimentar da Bíblia. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Salmos 33, 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, 1. Então Jesus era o Verbo.
Ele era o Verbo e estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele desceu aqui para a terra, né? Deus permitiu que ele desse o seu único filho na forma de carne, na forma de homem, para ir para a cruz, fazer o caminho da cruz e nos livrar dos nossos pecados. Ele é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Jesus, quando ele me salvou, ele me curou, me libertou. E Jesus é o nosso intercessor. Quando nós pecamos, ele vai perante Deus, Deus Pai, e fala para Deus: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele intercede por nós. Deus é o nosso juiz e legislador, e nosso rei. E Jesus é o nosso intercessor, ele intercede por nós. E o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. Então, é Pai, Filho e Espírito Santo em um só. É a Trindade. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me pode fazer a carne. Salmo 56, 4. E o que disse Jesus: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, 38. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. É o leite da palavra de Deus. A palavra de Deus é o leite que nós precisamos beber todos os dias. E é o leite da verdade da palavra de Deus. Não é doutrinas, falsas pregações, falsas doutrinas, não. É a verdade da palavra de Deus, que é o leite racional. 1 Pedro 2,2. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2,6. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Irmão, quando eu conheci a verdade da palavra de Deus, realmente eu fui liberta. Nós, quando estamos no pecado, nós vivemos numa escravidão. O diabo, ele faz o que quiser com a gente porque ele tem a permissão de Deus. Quando a gente está na vida de pecado, a gente é criatura, a gente não é filho de Deus. Filho de Deus é só quando a gente recebe o Senhor Jesus Cristo e o confessa com a nossa boca, né? Porque aquele que crê será salvo e aquele que não crê será julgado um dia por não crer. Então você só passa a ser filho de Deus quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Enquanto isso, você é criatura. E sendo criatura e estando no pecado, você é um escravo de Satanás e ele pode fazer o que quiser com a sua vida. Inclusive, te levar a qualquer hora e a qualquer momento. E a sua alma vai para onde? Vai para o lago de fogo de enxofre. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Salmo 119, 114. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Tiago 1, 21. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. Isso é o que Deus está falando através de Isaías, que a palavra de Deus, saída pela boca de um servo do Senhor, que Deus precisa da nossa boca para proclamarmos a palavra, ela nunca volta vazia. Isso quer dizer, irmão, que se você acredita em Deus, tem uma vida de santidade, você pode proclamar a palavra de Deus para as pessoas, para o seu vizinho, no trabalho. Por quê? Quem convence não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos proclamar a palavra de Deus. E te humilhou e te deixou de ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8:3. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. O Verbo que se fez carne foi Jesus. Ele veio, habitou entre nós, né? Ele foi para o caminho do sacrifício da cruz. Ele pediu para Deus afastar aquela ira, o cálice da ira. Afasta de mim, Senhor, meu Pai, esse cálice, mas não seja feita a tua vontade, mas a minha. Você acha que Jesus queria
morrer, ser crucificado do jeito que ele foi crucificado por nós, no fim ele não queria. Quem quer morrer uma morte dessa por pecadores abomináveis, né, ingratos, de coração duros como nós? Mas ele falou: não faça-se a minha vontade, mas a tua. Porque o amor de Deus é tão grande por nós, mas tão grande, que ele deu seu único filho, irmão. Você sabe o que é isso? Você teria coragem, irmão, de dar teu único filho para perdoar pecados de seres humanos como nós, arrogantes, orgulhosos, depravados, mentirosos? Eu, assim, quando eu olho para trás, eu vejo o meu passado de pecados, eu já me arrependi, né? Deus já me perdoou. Quando a gente se arrepende, a palavra de Deus diz que ele joga os nossos pecados, ele nem lembra mais, pro fundo do oceano. Então não importa, irmão, o que você tenha feito na vida, não importa o pecado que você tenha cometido. O Davi, ele cometeu um dos pecados mais abomináveis na Bíblia. Matou um homem para ficar com a mulher dele, praticou adultério, e mesmo assim Deus o perdoou. Ele se arrependeu. E Davi é um profeta. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então nós precisamos nos humilhar, nos vestir de panos de saco, como diz a Bíblia, é nos jogar no chão perante a face do Senhor, verdadeiramente nos arrepender. Arrependimento é o quê? Arrependimento é uma decisão. É você, quando você se arrepende, quer dizer que você não vai mais fazer aquilo. Esse é o arrependimento. E Deus vê o nosso coração. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Salmo 18, 35 a 36. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse versículo é Hebreus 1:3. Está falando de quem? De Jesus. Jesus, ele nos purificou dos nossos pecados. Ele já fez tudo o que tinha para fazer, irmão, por nós no caminho da cruz. Ele foi crucificado, ele foi ressuscitado e ele agora está sentado à destra, ou seja, à direita da majestade. Quem é a majestade? É Deus. Ele está lá sentado do lado de Deus, governando o mundo, governando todas as coisas. Jesus, ele reina, mas ele vai voltar, ele vai voltar para a terra. Tudo indica, irmão, que está muito perto a volta de Jesus. Então, você precisa entender, irmão, que há dois reinados. O reinado de Jesus, que ele vai vir para o dia da prestação de contas, nós vamos ter que prestar contas para ele, e o reinado do maligno, de Satanás, que quer levar o maior número de almas possíveis para o inferno juntamente com ele. Porque quando Jesus voltar, ele vai ser aprisionado no lago de fogo de enxofre. O inferno, ele foi feito para os Satanás e seus demônios. Ele não foi feito para os seres humanos. Deus não quer que os seres humanos queimem no lago de fogo de enxofre, mas é uma escolha. Existe o livre-arbítrio. Deus bate na nossa porta, bate, Jesus tenta entrar, né? Mas o nosso coração é empedrado e a gente não deixa. A gente não deixa que a verdade do evangelho entre no nosso coração. Não só na nossa mente, mas no nosso coração. Então, são escolhas. Quando Jesus voltar, você precisa saber de que lado você está, irmão. Porque se você não estiver com Deus, você está contra Deus. A palavra de Deus diz: quem não está comigo, está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 15:7. Olha essa promessa, irmão. Se nós estivermos em Jesus, se nós permanecermos nas palavras de Deus, nós podemos pedir tudo o que quisermos, claro, tudo que for para a glória de Deus. Você não vai pedir carro novo, iate, casa nova, não é nada disso. Você vai pedir coisas que sejam para engrandecer Deus. O marido de Deus, os filhos convertidos, recursos para fazer a obra do Senhor. Você tem que se perguntar: isso que eu estou pedindo é para a honra e glória do Senhor? E sim, Deus vai dar. Deus dá, irmão, pode acreditar. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Provérbios 35. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido.
Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Provérbios 4, 20 e 21. É Deus falando pra gente, irmão. É como se a gente estivesse falando para um filho pequeno. Não coloca o dedo aí nessa tomada que você vai tomar um choque. E a criança vai lá, aprende da pior forma. Ela vai lá, bota o dedo, toma um choque, nunca mais ela bota o dedo. Assim somos nós. Deus fala, não rouba, não mente, não pratica fornicação. A gente vai lá e faz. E vem a consequência do pecado. A consequência do pecado é que nós estamos atraindo demônios para a nossa vida, enfermidades, destruição. E o diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E toda vez que a gente abre a porta para o pecado, a gente abre a porta para Satanás e seus demônios entrarem na nossa vida e causarem uma verdadeira devastação nas nossas vidas, nas nossas famílias. Então, irmão, vigia. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso significa, irmão, que quando a gente tem o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, a gente precisa ensinar as outras pessoas com amor. A gente precisa ademoestar essas pessoas, por mais que elas não gostem. Eu cheguei para minha irmã e falei, irmã, você está na fornicação. Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Isso está na Bíblia. Mandei o versículo da Bíblia para ela. Ela não gostou, mas eu fiz a minha parte com Deus, porque você vai ser cobrado. A palavra de Deus diz que quando a gente tem o conhecimento da verdade, a gente vê um ímpio no pecado e a gente não vai lá e fala com ele, com amor, é claro, e a gente avisa para aquele ímpio, Deus vai, se aquele ímpio morrer, Deus vai cobrar o sangue daquele ímpio das nossas mãos. Então, irmão, não se esquive de falar a verdade para o seu irmão que está no pecado. Você não vai chegar julgando, você vai falar com amor. Falar, irmão, esse caminho que você está indo é pecaminoso, você está traindo mal para a sua vida. Olha o que diz esse versículo bíblico, entende? É assim que a gente tem que ensinar, não é com autoritarismo. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é escudo de todos os que nele confiam. 2 Samuel 23, 31. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Tá vendo por que eu falei para você que a gente precisa dar morada para a palavra do Senhor no nosso coração? Porque os religiosos, os judeus, eles sabem muito a Bíblia, eles têm a Bíblia na mente, mas não tem no coração. Quando a gente tem no nosso coração e chega aquela tentação, nós vamos lembrar da palavra do Senhor, do mandamento do Senhor. Nós vamos ter temor pela palavra do Senhor. E então, é uma arma poderosa para nós não pecarmos contra Deus. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos 10, 11. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo 119, 160. Aguardo o Senhor a minha palavra, o aguarda, e espero na sua palavra. Salmo 135. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Salmo 107, 20. Irmão, você precisa ter a noção de que o mundo espiritual, ele é movido por palavras. As palavras no mundo espiritual, elas são como flechas. Uma vez que elas são disparadas, elas não voltam. Por isso que Salomão diz que morte e vida estão no poder da língua. Aquele que a domina come do seu fruto. Então a palavra de Deus proclamada pela nossa boca, nos nossos lábios, ela tem um poder de mudar qualquer circunstância, irmão. Você que está passando aí por uma necessidade, por batalhas, por lutas, por desemprego, por lutas na sua família, seu casamento está sendo destruído, seus filhos estão nas drogas, você está no pecado, na bebedeira, nas drogas, irmão, proclama a palavra de Deus. Sabe o que eu fazia? Eu fazia mantras dessas coisas de pensamento positivo. Irmão, o maior pensamento positivo que você pode ter, que é uma palavra de poder, é a palavra de Deus. A palavra de Deus proclamada, você vai sair daquela posição de defesa para uma posição de ataque. O mal, ele não vai resistir, irmão.
Faz isso, irmão, que você vai sentir o poder da palavra de Deus transformando a sua vida e transformando qualquer circunstância. Eu comecei a fazer isso, proclamar a palavra de Deus aqui dentro da minha casa todo dia. Irmão, eu vi a transformação. O clima mudou. Fica como se fosse uma áurea assim no ar. Eu não sei explicar, irmão. Eu não sei explicar. Faz que você vai ver a transformação na sua vida. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19:7. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 12:28. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13:22. É o que acontece, irmão, quando você recebe uma mensagem, escuta aquela mensagem, a mensagem chamou a sua atenção, mas você vai embora, você nem lembra mais daquilo que foi pregado. Entrou por um ouvido e saiu por outro. Vai ser como se ela tivesse sido semeada entre espinhos. Então, irmão, quando alguém pregar uma palavra para você, quando você escutar uma palavra de Deus, medita naquela palavra que Deus ele vai transformar o seu coração de pedra num coração de carne. Porque só quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus vê que a gente está recebendo a palavra de Deus, a palavra dele, ele vai amolecendo o nosso coração. Assim ele fez comigo. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Provérbios 4:5. Isso foi o que Salomão disse. Quem era Salomão? Um dos homens mais importantes da Bíblia. O homem mais sábio da Bíblia. O homem mais rico, da Bíblia. Só que Salomão, depois de um tempo, já velho, ele se afastou da palavra de Deus. Ele se envolveu com várias mulheres. Essas mulheres enlaçaram ele, porque existem os espíritos malignos por trás de fornicação, por trás da promiscuidade, onde tanto o homem quanto a mulher, eles são enlaçados, ficam ali envolvidos. E assim aconteceu com Salomão. Salomão se apartou de Deus, começou a fazer idólatras, a idolatrar aqueles deuses falsos, daquelas muitas mulheres que ele tinha, Ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas, e se afastou de Deus. E no fim, Salomão, já velho, ele escreveu Eclesiastes, onde ele lamenta e diz que tudo era vaidade, Um homem que pregou tanto sobre sabedoria, vinha gente do mundo inteiro para aprender sobre sabedoria com ele, e ele escreveu tantos versículos bonitos sobre a sabedoria, para a gente buscar a sabedoria. E a sabedoria que ele diz para a gente buscar, irmão, é essa. É a sabedoria que existe no mundo espiritual. A gente vive no mundo real, mas existe um mundo espiritual. E é esse mundo espiritual que a gente desconhece, que a gente não busca conhecer. E que a gente só vai conhecer através da palavra de Deus, através dos testemunhos da palavra de Deus. É essa sabedoria do mundo espiritual. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Provérbios 4:10. Olha que promessa maravilhosa de Deus, de multiplicação dos nossos anos de vida. Irmão, hoje você pode ver aí muitos jovens, irmão, partindo cedo. E se você for fazer uma análise da vida deles, você vai ver como é que eles estavam vivendo a vida. Outro dia um menino bem novo, caiu com a moto assim dentro de uma vala, bateu a cabeça assim na pedra, um vizinho meu lá, e morreu do nada. E a vida dele era uma vida de drogas, drogadição, dando trabalho, e Deus deixou que o maligno levasse, porque Deus permite. Deus é assim, ele nos chama. A gente já nasce com o tempo. Há tempo para nascer e tempo para morrer, assim diz a Bíblia. Deus tem o controle desse tempo. Mas quando a gente anda pelos caminhos da iniquidade, Deus faz com que o maligno nos leve, irmão. A morte são espíritos malignos que vêm nos buscar, com a permissão de Deus, é claro. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 3. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus 5:18. J e o tio é a menor letra, o menor pontinho que tem do hebraico. E
nada de se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido, né? Ou seja, as profecias da Bíblia, irmão, você sabia que as profecias da Bíblia, 80% das profecias da Bíblia já se cumpriram. Ou seja, está muito próximo de Jesus voltar. Irmão, quer você acredite, quer não, Jesus vai voltar. Ele é o rei, ele vai julgar as nações. Então, irmão, toma, irmão, uma decisão na tua vida enquanto há tempo, porque pode ser que não dê tempo, irmão. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7,16. Quem enviou ele foi Deus. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Jó 23,12. Ou seja, a palavra de Deus, ela precisa ser mais do que alimento, ela é mais do que alimento, porque ela vai alimentar nossa alma, nosso espírito. Nós podemos ficar sem alimento, tem gente que jejuma aí até por 40 dias, mas nós não podemos ficar sem o alimento para a nossa alma e o nosso espírito, que é a palavra de Deus. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. É o que diz a palavra de Deus, que se nós morrermos com Jesus, nós também com ele viveremos. Essa é a promessa de Deus da nossa vida eterna com o Senhor Jesus e seus santos, com Deus e os anjos, na glória, porque a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa é melhor do que da primeira. Ou seja, nós vamos partir para a glória, viver com Jesus, com Deus, com os anjos, no lugar que não tem iniquidade, pecado, lutas, nem guerras. Nós vamos viver na glória, é isso. E este Moisés ali com o Senhor, 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Êxodo 34:28. São os 10 mandamentos da palavra de Deus, que Deus nos deixou como princípios, como preceitos, para nos proteger, porque Ele nos ama, Ele quer nosso bem, Ele quer nos salvar, porque nós somos criação dEle e Ele nos ama. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:4-1. Isso foi o que aconteceu em Pentecostes, quando a igreja primitiva surgiu, assim que Jesus ressuscitou. Havia ali uma multidão e quase 3.000 almas foram ganhas para Jesus e salvas. E assim começou a história da igreja primitiva. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15:4. Irmão, essa é mais uma das promessas da palavra de Deus para as nossas vidas. A nossa vida, o nosso espírito, ele começa a fluir uma esperança que nos dá uma paz, é uma paz que excede todo o entendimento, porque a gente começa a saber, a ter esperança de que a gente está aqui de passagem e que nós vamos ter uma vida eterna com Deus e uma vida muito melhor, porque Jesus, ele diz que ele veio para que nós tenhamos a vida em abundância. E uma vida de abundância, essa vida em abundância é aqui. O que seria essa vida de abundância? É uma vida que tem provas? Sim, tem. Mas Deus nos ajuda a passar pelas provas, assim como ele fez com Jó. Mas é uma vida abundante. Você tem os frutos do Espírito na sua vida. Amor, paz. Você dorme, você acorda em paz. Você tem uma paz, irmão, que você não consegue saber de onde vem essa paz. Essa paz, ela vem de Deus através da sua palavra. E você tem uma esperança de que, não é de que dias melhores virão, é que vai vir um dia que você vai ser salvo, que você vai partir dessa, porque todos nós vamos partir, a morte é certa. Então nós temos certeza da morte, só que as pessoas não têm certeza para onde vão. Quando você tem Jesus na sua vida e se alimenta da palavra de Deus, essa esperança chega até você, na forma de que você tem no seu coração aquele sentimento de que você vai partir dessa vida passageira para uma vida eterna com Deus, uma vida que vai ser sem luta. Então, irmão, tudo que você passa aqui, você vai tirar de letra,
porque você sabe que é passageiro, entende? É assim. A palavra de Deus diz que é uma paz que excede todo o entendimento. Quando as pessoas falavam disso para mim, eu ficava rindo, né? Porque eu não conhecia. Hoje eu conheço, eu sei o que é a paz que excede todo o entendimento, porque é essa esperança. As pessoas, elas vivem na esperança de quê? De dias melhores. Só que dias melhores sem Deus não existe, irmão. Irmão, dias melhores sem Deus aqui na terra não existe, porque nós estamos aqui de passagem. O mundo espiritual, ele existe. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos buscar as coisas do alto, porque nós estamos aqui de passagem. E a esperança aqui da palavra de Deus é essa. Então, irmão, se você quiser essa esperança para a tua vida, acordar, dormir com essa esperança, comer com essa esperança, busque em Deus. Busque as coisas do alto e leia a palavra de Deus, porque ela dá vida. E Deus tenha misericórdia da sua alma e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. É essa. Então, irmão, se você quiser essa esperança para a tua vida, acordar, dormir com essa esperança, comer com essa esperança, busque em Deus. Busque as coisas do alto e leia a palavra de Deus, porque ela dá vida. E Deus tenha misericórdia da sua alma e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Há uma frase que diz assim: a esperança é a última que morre, né? A gente fala isso. Eu não sei até que ponto essa frase tem algum a ver com as coisas que estão na Bíblia. Mas, irmão, você sabia que no Brasil o índice de suicídio é altíssimo, está aumentando cada dia mais? A cada 45 minutos, uma pessoa tira a vida. Irmão, quando uma pessoa chega ao ápice de querer tirar a própria vida, é por quê? Porque ela não tem mais esperança. Então, na palavra de Deus, ela encontra essa esperança, irmão. E você vê, a pessoa quando ela chega a esse nível de querer tirar a própria vida, é porque não é ela, irmão. Acredita no mundo espiritual. Irmão, não há nada que você tenha feito na sua vida que para Deus seja impossível Ele perdoar. Ele ama o pecador. Jesus, quando ele veio para o pecador. Ele não veio para as pessoas que estavam sãs, né? Ele mesmo disse: eu vim para o pecador. Então não há nenhum pecado, irmão, que você não tenha cometido, que Deus não perdoe, se você verdadeiramente se arrepender. E quando você chega ao limite de querer tirar sua própria vida, porque o Espírito é Deus que manda e só Ele pode tirar, você está tentando contra a sua própria vida, porque não é você, irmão. Acredita, irmão, é uma força espiritual maligna que está ali na tua cabeça, na tua mente, falando: tira a tua própria vida, não vale mais a pena viver. Irmão, os espíritos malignos, eles existem, irmão, acredita, isso está na Bíblia. E ele fica ali na nossa mente, cada vez que vem aqueles pensamentos ruins na nossa mente, de pecado, de fazer o que não presta, de praticar iniquidade, desagradar a Deus, é um espírito maligno, irmão, que está soprando ali no teu ouvido. Os espíritos malignos, eles existem, assim como o Espírito Santo de Deus existe, os espíritos malignos também existem. Eles são como pessoas, só que a gente não vê. Eles são, o irmão Derek Prince, no livro Expulsaram Demônios, ele diz que os demônios, eles são como homens invisíveis, só que a gente não vê, a gente sente, é como o vento. O vento a gente não vê, mas ele sopra e a gente sente. Assim são os demônios. Por causa das portas abertas para os pecados, as iniquidades praticadas, eles vêm para a nossa vida. Eles nos aprisionam, eles nos causam doenças psicológicas, doenças físicas. Eu estava assim, com doenças psicológicas, doenças físicas. Eu estava afastada por psiquiatras, eu não estava trabalhando mais. E eu estava com começo de depressão, eu não dormia, eu era um estresse absurdo e várias doenças físicas. Só que não eram doenças, eram enfermidades espirituais. Acredita, irmão, que o pecado traz esses demônios para a nossa vida e essas enfermidades, porque Deus permite. Por que Deus permite isso, irmão? Porque Ele diz para a gente não pecar, e toda vez que a gente desobedece a palavra de Deus, tem uma consequência no mundo espiritual, porque o mundo real, ele reflete o mundo espiritual. Então esses espíritos malignos, eles chegam ao cúmulo de colocar essas mensagens na sua mente: tira a tua própria vida, não vale mais a pena viver.
Irmão, não é você, irmão, é o espírito maligno. Por quê? Satanás, ele quer levar a sua alma para o inferno. Ele tem sede de almas, ele odeia Deus, ele odeia a igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? Não é templo, a igreja de Deus somos nós. Cada um de nós somos o templo do Senhor. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, ele entra na nossa vida, assim foi na minha. Ele entrou na minha vida, ele me salvou, porque a palavra de Deus diz que crer no Senhor Jesus e será salvo, e você será salvo. No que ele me salvou, ele também me libertou desses espíritos malignos e ele me curou, irmão. Acredito, eu estava com muitas enfermidades. Então, através da palavra de Deus, acontecem milagres nas nossas vidas. Você precisa crer. E como é que você vai crer? À medida que você começar a ler a Bíblia, essa fé vai vir, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, se você está no desespero, está pensando em tirar a própria vida, acha que a sua vida não tem mais jeito, que Deus não existe, irmão, eu vou falar uma palavra para você. Deus existe, Deus te ama, Jesus, ele veio para você, Jesus já pagou por todos os nossos pecados na cruz. Deus deu seu único filho por cada pecador, irmão. A vida com Jesus é a coisa mais simples do mundo. Você vai ter provas? Você vai, irmão. Mas quando você recebe Jesus na sua vida, ele vai interceder por você. Ele vai andar com você, irmão. Não há prova, irmão, que você não possa superar e que você não possa passar. Porque Deus nos manda as provas para nos provar, para ver a nossa fé, para ver nossa obediência, para nos testar. Mas ele, o Espírito Santo de Deus, nos ajuda a passar por essas provas. Então, irmão, se você está nessa situação de desespero, uma depressão profunda, tomando remédio há anos e não consegue se livrar desses remédios e acha que não tem mais jeito para a sua vida, e você está escutando essas mensagens malignas que eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus, que a sua vida não tem mais jeito, é mentira, irmão. Jesus já fez todo o sacrifício no caminho da cruz por você, por cada um de nós. Não importa quem você é, não importa o que você tenha feito, irmão, na sua vida. As consequências do pecado, elas estão aí. Por isso que você está nessa situação. Mas há uma porta, é Jesus. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ele vai entrar e vai cear com você. Irmão, abra a porta para Jesus cear na sua vida, sentar à sua mesa. Que quando você fizer isso, você vai ganhar um lugar à mesa do Senhor. Você vai deixar de ser criatura, de ser escrava do Satanás, de sair da mão desse maligno que está destruindo famílias, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Você vai ganhar um lugar à mesa do Senhor. Você vai ser chamado de filho. Você vai ser chamado de filha. Vai ser como aquela história do filho pródigo que foi embora. É assim com a nossa vida, irmão. Quando a gente está no pecado e a gente larga, a gente se arrepende, a gente se volta para Deus através do seu Filho, Jesus, porque ninguém chegará a Deus se não for através de Jesus, assim diz a palavra. Ele vai abrir os braços, irmão, para você, ele vai voltar correndo, vai pegar um anel, vai colocar no seu dedo, vai mandar matar o maior carneiro, né? Isso é só uma parábola, não é assim, mas é uma comparação. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Imagina o tamanho dessa festa no céu, irmão, para Deus, porque Ele nos ama, Ele quer nos salvar. Ele quer salvar, se por Ele salvaria todos, irmão, porque Ele já deu seu Filho pelo perdão dos nossos pecados. Então a escolha é nossa, Deus não nos obriga a nada. Irmão, Deus não obriga você a nada. Quem nos obriga, sabe quem é? O maligno, Satanás, é ele que nos obriga, irmão. Porque muitas vezes você não quer usar drogas, eu fumava maconha, eu não queria fumar aquilo. Mas vinha aquela palavra na minha mente, é só uma plantinha. Eu ia lá e fumava. Então as consequências do pecado vieram para a minha vida. Assim é, irmão. As consequências do pecado, elas ficam na nossa vida e ela passa de geração. A palavra de Deus diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, irmão, não pense que você está no pecado e você está atraindo o mal, espíritos malignos somente para a sua vida. Não é, irmão. Você está atraindo consequências espirituais para a vida dos seus filhos. Veja o que aconteceu com Davi. Depois que ele pecou, ele se arrependeu, mas ele matou um homem
e ele cometeu adultério. Mas a espada do Senhor não se apartou da casa dele, não se apartou. Um irmão estuprou a irmã, depois o outro irmão matou o irmão que estuprou a irmã, esse mesmo irmão tomou o reinado do próprio pai, de Davi, né? Depois foi morto. E sabe como é que Davi morreu? Apesar dele ter se arrependido de todos os pecados dele e ser um homem de Deus, no final ele morreu ali sozinho. Pagaram uma moça, uma jovem, para aquecê-lo ali. Ele não tinha nenhum filho ali do lado dele quando ele faleceu, porque antigamente, nos tempos bíblicos, quando os pais estavam morrendo, os filhos ficavam ali do lado, né, aquecendo. Davi morreu sozinho. Então, as consequências do pecado, por mais que a gente se arrependa e por mais que Deus nos perdoe, as consequências do pecado, elas ficam, elas passam de geração, elas viram viram uma maldição hereditária. Então, irmão, não pense que seu pecado atinge somente a sua vida. Então, irmão, é isso. A palavra de Deus, ela traz esperança para que essas vidas não sejam ceifadas pelo maligno, porque ele é o responsável por isso. Eu vou deixar um versículo bíblico para você meditar nele, que foi um versículo bíblico que eu aprendi no livro do irmão Derek Prince, um homem de Deus, onde ele falou que ele tratou uma depressão por anos. Ele já tinha mais de 60 anos de ministério de cura e libertação, e mesmo assim ele sofria com um espírito maligno de depressão. Ele tratava com remédio, nada dele ficar bom. Até que um dia ele estava lendo Isaías, o versículo da Bíblia, onde diz assim: e dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido ou abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Então, irmão, quando ele chegou nesse versículo, Deus falou para ele, o Espírito Santo falou para ele, que o que ele tinha era um espírito deprimido, né? Então, ele clamou a Jesus por libertação, ele mesmo expulsou aquele espírito maligno de depressão e o espírito maligno teve que sair. E a partir desse momento, ele foi liberto, ele foi curado dessa depressão, porque existe depressão, irmão, que é espiritual. Quer você acredite, quer não. Existe depressão que é falta de alguns hormônios, mas existe uma depressão e a maioria dela é causada por espírito de depressão, espíritos malignos. Então, irmão, eu deixo esse convite para você. Se você quiser aceitar a estrela da manhã, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso intercessor, o nosso advogado fiel, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não ser através dele. Então, irmão, você vai ter, irmão, olha, você será chamado carvalho de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. É essa mensagem que eu deixo para você. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, abençoe a sua vida e que Deus lhe dê sabedoria e discernimento espirituais para você sair das mãos desse maligno aí que está ceifando vidas e vir para Jesus. Então, venha para Jesus você também. Vem. Tua vontade faz, ó Senhor, és o oleiro, barro eu sou, molda e refaze todo o meu ser, eis-me rendido ao teu querer. Tua vontade vem tu fazer, sonda e prova hoje meu ser, torna-me santo como tu és, ouve meus rogos, eis-me a teus pés. Tua vontade vem tu fazer, sonda e prova hoje meu ser, torna-me santo como tu és, ouve meus rogos, eis-me a teus pés. Tua vontade vem realizar, cansado em dores, eis-me a rogar. Todo poder é teu, ó Senhor, toca-me, cura, ó Salvador. Tua vontade
vontade, faz Salvador de minha vida, ser Rei, Senhor. Que teu Espírito encha-me, enfim, Cristo, só Cristo viva em mim. Tua vontade faz, ó Senhor. És o oleiro, barro eu sou. Molda e refaze todo o meu ser. Eis-me rendido ao teu querer. Tua vontade vem tu fazer. Sonda e prova hoje meu ser. Torna-me santo como tu és. Ouve meus rogos, eis-me a teus pés. Tua vontade vem realizar. Cansado em dores, eis-me a rogar. Todo poder é teu, ó Senhor. Toca-me, cura, ó Salvador. Tua vontade faz Salvador de minha vida, ser Rei, Senhor. Que teu Espírito encha-me, enfim, Cristo, só Cristo viva em mim. Tua vontade faz, ó Senhor. És o oleiro, barro eu sou. Molda e refaze todo o meu ser. Eis-me rendido ao teu querer. Tua vontade vem tu fazer. Sonda e prova hoje meu ser. Torna-me santo como tu és. Ouve meus rogos, eis-me a teus pés. Tua vontade vem realizar. Cansado em dores, eis-me a rogar. Todo poder é teu, ó Senhor. Toca-me, cura, ó Salvador. Todo poder é teu, ó Senhor. Toca-me, cura, ó Salvador.